A marcha começou antes mesmo de o sol tocar o horizonte. O exército brasileiro, já reduzido a um conjunto de homens exaustos, levantava-se como podia. Alguns usavam os rifles como bengala, outros precisavam ser erguidos pelos companheiros. Era uma cena silenciosa, quase fantasmagórica, como se ninguém ali tivesse energia suficiente para produzir um som. O único ruído era o arrastar das botas na lama e a respiração pesada de centenas de soldados que já não lembravam o que era comer direito. O oficial responsável pela coluna, Tenente Alcides, caminhava com passos rígidos, mas o olhar dele denunciava algo que os soldados não costumavam ver em chefes militares: medo. Não do inimigo, mas da morte lenta que se aproximava como um predador paciente. A fome já consumia muitos deles há dias. A água, escassa, e a mata fechada parecia mais um labirinto criado para testar o que restava de humanidade naqueles homens. O ar estava denso, impregnado de um cheiro úmido de vegetação podre. O calor vinha de baixo, como se o solo respirasse vapor. Cada passo era um esforço colossal. Soldados magros, ossudos, com as roupas grudando ao corpo, avançavam na direção indicada apenas porque parar significava cair, e cair significava não levantar mais. Logo na primeira hora, um soldado tombou. Era o recruta Salvador, rapaz que havia se alistado acreditando que voltaria para casa com honra. Agora jazia no chão, os olhos vidrados, sem forças para sequer pedir ajuda. Dois companheiros tentaram levantá-lo, puxando-o pelos braços, mas o corpo dele parecia feito de areia molhada, mole, pesado, sem reação. Salvador murmurou algo inaudível, talvez o nome da mãe, e em seguida sua cabeça tombou para o lado. Não morreu naquele instante, mas era como se sua alma tivesse desistido antes do corpo. Os homens ao redor viram e ficaram em silêncio. Ninguém chorou, ninguém rezou. Alegria e tristeza eram luxos que a fome já havia arrancado deles. O tenente apenas fez um gesto para seguir. Não podiam parar. A marcha precisava continuar. Sempre continuar. O terreno piorava a cada trecho. A lama alcançava a altura dos tornozelos, às vezes dos joelhos. Os soldados tinham que puxar as pernas com força para não afundar. Alguns perderam botas no processo, mas não tinham mais energia para procurá-las. Continuavam descalços, pisando em raízes, pedras, espinhos, e cada nova dor parecia se somar a um acúmulo que o corpo já não processava. A vegetação começava a fechar o caminho. Galhos arranhavam rostos, folhas cortavam as mãos. O suor fazia arder a pele ferida. O calor era tão intenso que alguns soldados tremiam, não de frio, mas de febre. O tenente sabia que muitos não chegariam ao fim do dia, mas precisava mantê-los em movimento. Precisava tentar. A certa altura, avistaram um pequeno curso de água, mais lama que água, mas ainda assim um alívio. Os homens caíram ajoelhados, mergulhando o rosto ali, bebendo sem pensar no risco. O tenente tentou controlá-los, mas era inútil. Alguns bebiam demais, vomitavam em seguida, e ainda assim continuavam tentando beber. Era desesperador. Depois daquele momento breve de alívio, a marcha seguiu. Só que agora a sensação de fraqueza parecia ainda maior. Era como se o corpo, depois de ter provado um gole de água, tivesse finalmente admitido que estava morrendo. Minutos depois, outro homem caiu. Não gritou, não chamou. Apenas caiu como um saco vazio, desacordado. Era o cabo Ramos. O tenente olhou de longe, mas não havia o que fazer. Mandou dois homens ficarem com ele por alguns minutos, apenas para verificar se ainda dava para levantá-lo. Não dava. Ramos respirava, mas parecia estar preso em algum ponto entre a vida e um apagamento completo. Era mais um que ficaria para trás. Os homens que testemunhavam essas quedas começaram a andar evitando olhar para os lados, como se olhar demais fosse convite para o próprio corpo desistir também. Ninguém queria ser o próximo. Ninguém queria sentir o toque frio
da fraqueza total. A marcha continuou, lenta, arrastada. E enquanto avançavam, a mata começava a se abrir num ponto adiante, revelando uma clareira iluminada por luz fraca. O tenente acreditou que era um bom sinal, mas assim que chegaram ali, perceberam que algo estava errado. No centro da clareira, havia marcas profundas no solo, passos, movimentação recente, intensa. Alguém havia passado por ali antes deles, e não eram brasileiros. O tenente Alcides parou, estreitou os olhos, analisou o rastro, e seu rosto empalideceu como nunca antes. Os paraguaios haviam chegado ali primeiro. E não só isso. Pareciam estar conduzindo a tropa brasileira, exatamente para aquele ponto. A marcha dos moribundos estava prestes a encontrar algo pior do que a fome. A clareira era silenciosa demais. O tipo de silêncio que não pertence à natureza, mas à espera. Um silêncio que parece observado. O tenente Alcides caminhou devagar até o centro do espaço aberto, sentindo o coração bater mais rápido do que o corpo permitia. Ele se agachou e passou a mão sobre os rastros no solo. Havia pegadas frescas, marcas de botas, mas também sinais de movimento coordenado, galhos quebrados na mesma direção, folhas pisoteadas, rastros longos de arrasto. Não era um grupo pequeno, era um destacamento inteiro. Os soldados atrás dele observavam sem entender. Mal tinham forças para ficar de pé, mas sabiam que algo estava errado. O tenente levantou devagar, respirando fundo, como se procurasse as palavras corretas para não aumentar o pânico. Mas nem teve tempo. Um disparo ecoou ao longe seco, isolado, como um aviso. Os homens se abaixaram por instinto. Alguns caíram de joelhos, outros deitaram por reflexo, mesmo que a lama colasse as roupas. O tenente levantou a mão para pedir silêncio. Seu rosto estava sério, mais do que antes. Eles estão nos guiando, murmurou. A frase percorreu a coluna como uma sombra. Guiando, empurrando, cercando. Aquela marcha não era apenas resultado da fome e do desespero. Era parte de uma estratégia do inimigo. A floresta fechada adiante parecia respirar. As folhas grandes tremulavam com o vento quente, mas havia algo além do movimento natural. Um farfalhar lento, ritmado, como alguém caminhando com cuidado. Os soldados apertaram os rifles nas mãos, mesmo sabendo que muitos tinham apenas um tiro ou nenhum. O tenente sinalizou para avançarem com cautela, mas a coluna estava fraca demais para qualquer manobra tática. Cada soldado avançava mancando, arrastando, respirando pesado. Era como se a própria mata tentasse empurrá-los de volta, como se dissesse que seguir adiante era pedir para nunca mais voltar. Eles caminharam por mais alguns minutos e logo encontraram outra marca preocupante. Uma fogueira apagada recentemente. A cinza ainda tinha calor. Ao lado, haviam restos de comida, ossos, pedaços de milho, cascas. A visão provocou um impacto imediato. Um dos soldados, desesperado, tentou agarrar um pedaço carbonizado, mas foi contido. Era inútil e perigoso. Os paraguaios tinham comido ali. Estavam alimentados, fortes, atentos. O contraste era cruel demais para ser ignorado. A marcha continuou. Era a única opção. Cada vez mais lenta, cada vez mais dolorosa. Alguns soldados tropeçavam sem parar. Outros caminhavam com os olhos semicerrados, lutando contra a sonolência causada pela fraqueza. A linha de homens se alongava, fragmentada, como uma serpente moribunda tentando atravessar um terreno hostil. Foi então que a primeira ilusão começou. O soldado Freire, que marchava há horas sem forças, parou de repente. Olhou fixamente para a vegetação densa à esquerda do caminho. Seus lábios tremiam. Ele ergueu o braço e sussurrou. Ali. Vejo água. Água limpa. O tenente correu até ele, segurou seu rosto e percebeu na hora. Febre alta. Desidratação. Delírio.
Freire tentava caminhar na direção da miragem, mas mal conseguia manter o equilíbrio. Dois companheiros o seguraram antes que desaparecesse entre os arbustos. O tenente não perdeu tempo. Ordenou que ninguém se afastasse da coluna por qualquer motivo. A mata estava cheia de rios, mas também cheia de emboscadas. E os paraguaios eram mestres em se camuflar. A marcha prosseguiu e, pouco depois, os primeiros ruídos começaram. Estalos, passos leves, vozes muito baixas em guarani. Os soldados brasileiros se entreolharam. Não eram delírios, não eram animais, eram homens, muitos homens, e estavam acompanhando a marcha, escondidos entre as árvores, como predadores caminhando ao lado de uma presa já debilitada. O tenente ordenou que avançassem mais rápido, mas isso era quase um pedido impossível. A coluna parecia prestes a desmoronar a qualquer momento. Ainda assim, eles tentaram apertar o passo até que o inimigo resolveu aparecer. Primeiro, um assovio, depois, outro, e então, um terceiro. Era um código, um sinal. Dos arbustos à direita surgiram 3 silhuetas paraguaias, depois 5, depois mais. Não estavam atacando, estavam mostrando que estavam ali, cercando, observando, testando. Era uma exibição de força psicológica. Um recado claro. Vocês não vão sair daqui. Os soldados brasileiros se viraram instintivamente. Ergueram armas trêmulas, mas o tenente gritou: não atirem. Não temos como revidar. Os paraguaios recuaram alguns passos, como sombras que se retraem, mas não foram embora. Era um jogo de desgaste. Eles sabiam que os brasileiros estavam à beira do colapso. Não precisavam atacar de imediato. Bastava pressionar, esperar, observar. A marcha continuou por mais 1 hora, mas parecia um dia inteiro. Os homens já não sentiam as pernas. A respiração era um sussurro fraco. Alguns caminhavam com os olhos vidrados, como se a alma já tivesse ido embora e só o corpo insistisse em ficar. Quando o sol começou a cair, tingindo a mata com tons alaranjados, o tenente Alcides percebeu algo terrível. A coluna tinha se dividido. Muitos homens ficaram para trás, tombaram, desmaiaram ou simplesmente não conseguiram acompanhar. Outros avançaram demais, como se marchassem por instinto, sem perceber a distância entre eles. Foi então que o tenente ordenou a parada. Uma parada curta, arriscada, necessária. Os soldados caíram no chão, exaustos, incapazes de outro passo. Alguns murmuravam, outros dormiam sem perceber. O tenente olhava para cada rosto, tentando calcular quantos sobreviveriam à próxima hora, não à próxima batalha, à próxima hora. E foi nesse silêncio quebrado, de corpos caídos como folhas mortas, que ele ouviu um tambor. Longe, muito longe, mas real. O sinal que todos temiam. Os paraguaios estavam se preparando. A marcha dos moribundos estava prestes a ser engolida pela guerra. O som do tambor ecoou pela mata como um trovão abafado, repetitivo, lento, quase ritualístico. Não era um ritmo acelerado de ataque, era o chamado. O toque que antecedia o movimento das tropas paraguaias. O tipo de som que, para qualquer soldado brasileiro exausto, significava uma verdade cruel. O inimigo estava perto, organizado e, acima de tudo, com forças para combater. Os brasileiros, por outro lado, mal conseguiam se levantar do chão. O tenente Alcides caminhou entre os homens de forma trôpega. Cada passo era medido. Cada respiração custava esforço. Ele olhou para seus soldados, homens cobertos de lama, suor e febre, e percebeu que muitos já não reagiam ao som do tambor. Estavam além do medo. Ouviram tanto sofrimento nos últimos dias que o cérebro simplesmente desligava qualquer reação emocional para economizar energia. Levantem, disse o tenente, mas sua voz saiu fraca, arrastada. Levantem, homens, precisamos continuar. Alguns obedeceram. Outros tentaram, mas caíram sentados novamente.
O soldado Mourão, com os olhos fundos e a pele acinzentada, sussurrou: Tenente, eu não sinto mais as pernas. O oficial se ajoelhou ao lado dele, segurou-lhe o ombro e tentou responder. Mas não houve palavras. O que poderia dizer? Que iriam sobreviver? Que estavam perto? Que o comando saberia que eles haviam desaparecido? Nada disso era verdade. A marcha havia se perdido no interior do território inimigo, e o único mapa que restava era o instinto. E o instinto só dizia duas coisas: caminhar ou morrer. O tambor tocou novamente. Desta vez, mais alto. As sombras começaram a se mover entre as árvores. Não eram muitas, mas o suficiente para causar a tensão que faltava para acordar a tropa adormecida pelo cansaço. Paraguaios surgiram em pares, movendo-se de forma rápida e silenciosa. Não atacavam, apenas observavam. Os brasileiros tentavam se erguer, alguns apontando armas vazias, outros segurando baionetas sem força para levantar. Um paraguaio ergueu a mão e fez um gesto simples, quase relaxado. Seu sorriso era sutil, mas claro. Eles sabiam que os brasileiros estavam caindo sozinhos e iriam colher o que sobrasse. O tenente Alcides sentiu uma onda de revolta atravessar seu corpo frágil. Ele se levantou com esforço. Ergueu o rifle para mostrar que ainda estava disposto a lutar, mas suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia manter a arma firme. O paraguaio apenas inclinou a cabeça, como quem respeita um animal ferido, mas perigoso. Todos de pé! Gritou Alcides com a voz embargada. Todos! O esforço conjunto de levantar parecia mais uma tortura do que um comando militar. A fome havia corroído músculos, reduzido reflexos, diminuído a capacidade de raciocínio. No entanto, algo ainda prendia aqueles homens à vida, a vontade de não cair como animais abandonados na mata. A marcha retomou, mas agora era ainda pior. Os paraguaios acompanhavam de longe, avançando pelas laterais como lobos escoltando uma presa desgastada. Às vezes, um deles assobiava, apenas para lembrar que estavam lá. Às vezes jogavam pedras no chão para ver o reflexo de reação dos brasileiros. Estavam estudando, analisando, medindo. A certa altura, um soldado brasileiro, completamente dominado pela febre, se virou e começou a atacar o vazio com a baioneta. Gritava o nome da esposa, depois o da mãe. Gritava por comida. Gritava por água. O tenente tentou contê-lo, mas o homem lutou com força que não se esperava de alguém tão fraco. Demorou minutos até que ele desabasse, sem energia até para chorar, fora consumido pelo próprio desespero. A marcha seguiu adiante, cada vez mais lenta, cada vez mais dolorosa. O sol estava descendo quando encontraram um pequeno trecho de terreno elevado. Ali, o vento passava com mais força, refrescando minimamente a pele. O tenente ordenou que parassem ali. Os homens caíram no chão, como se o próprio corpo tivesse desligado. O ar parecia pesado demais para entrar nos pulmões. Alguns dormiram imediatamente, mesmo sabendo que dormir significava se arriscar a não acordar mais. Outros encaravam o nada, olhos fixos, sem piscar. O silêncio era quase absoluto. Mas o tenente não dormiu. Ficou observando o entorno, analisando as sombras, tentando entender a lógica do inimigo. A estratégia era clara: deixar que a fome, a sede e o cansaço terminassem o trabalho. Quando chegasse o momento certo, o ataque seria simples. E então, aconteceu. Um estampido. Mas não eram tiros direcionados. Eram tiros para o alto. Os paraguaios estavam avisando que chegara a hora. O tenente levantou-se com dificuldade e olhou para sua tropa, uma tropa que não tinha mais forças para uma batalha. Uma tropa de moribundos. E percebeu algo mais terrível do que o inimigo surgindo na mata. Os paraguaios não queriam uma luta. Eles queriam uma captura. O exército estava prestes a desaparecer, não em combate, mas na rendição inevitável de corpos que já haviam perdido a guerra
antes mesmo de lutar. A noite caiu pesada, e com ela, o cerco se fechou de vez. A marcha dos moribundos estava prestes a enfrentar seu último teste, e talvez o mais cruel. A noite caiu como um véu espesso sobre a mata, trazendo um silêncio que não era paz, era ameaça. O breu parecia absorver tudo: os sons, a esperança, a força. O tenente Alcides sentia o coração bater pesado, não por pânico, mas por exaustão. Cada batida era um esforço, cada respiração, um lembrete de que ainda estava vivo, por pouco. Os soldados estavam espalhados pelo terreno elevado onde haviam parado. Uns dormiam sem perceber, outros gemiam baixinho, presos entre febre e delírio. Um deles chamava o nome do pai. Outro dizia estar vendo luzes no mato, luzes que não existiam. A fome fazia a mente pregar peças. A sede fazia o corpo fraquejar de formas que nenhum treinamento militar previa. E os paraguaios estavam lá, em algum ponto da escuridão, silenciosos, observando, esperando o momento exato. Por volta da meia-noite, o primeiro sinal veio. Um assovio suave, curto, que cortou o silêncio como uma lâmina fina. O tenente se pôs de pé imediatamente, mesmo com as pernas tremendo. Conhecia demais aquele som. Era o início do cerco final. As árvores começaram a ganhar contornos de homens, silhuetas, movimentos lentos, formas escuras, caminhando pelo perímetro, fechando um círculo quase perfeito em torno da tropa brasileira. Os paraguaios avançavam com confiança. Não precisavam correr, não precisavam se esconder. Sabiam que os brasileiros não tinham forças para fugir, e menos ainda para lutar. O tenente tentou organizar uma formação, mas a cena era desoladora. Dos quase 100 homens que iniciaram a marcha, apenas pouco mais de 2 dezenas conseguiam se levantar. E mesmo esses cambaleavam, com as armas pendendo dos braços como pesos inúteis. O inimigo surgiu enfim, revelando-se na penumbra. Eram dezenas, talvez centenas. Homens fortes, alimentados, com uniformes inteiros e olhos atentos. Formavam uma linha compacta, avançando com disciplina impressionante. Um oficial paraguaio deu 2 passos à frente, erguendo uma lanterna de óleo, iluminando parcialmente o campo. A luz tremulante revelou o estado deplorável dos brasileiros. Roupas rasgadas, corpos esqueléticos, rostos marcados pela febre, não pareciam soldados. Pareciam sobreviventes de uma catástrofe e, de certa forma, eram. O oficial paraguaio falou em voz alta, com sotaque carregado. Rindam-se. No tienen fuerzas. Esta guerra e a terminou para ustedes. O tenente Alcides apertou o punho, sentindo a revolta subir como fogo dentro do peito. Seus homens o observavam de volta, alguns de joelhos, outros caídos no chão, outros prestes a desmaiar. A maioria segurava as armas sem sequer ter consciência disso. O dever militar dizia para resistir. A razão dizia que era impossível. Mas antes que pudesse responder, um evento inesperado mudou tudo. Um soldado brasileiro, completamente fora de si, levantou-se cambaleando e gritou, com a voz rasgando o ar: "Eu não vou me entregar." Era o soldado Freire, o mesmo que delirara com miragens de água. Ele ergueu a baioneta, avançando em passos descoordenados, mais por impulso do que por força real. O oficial paraguaio suspirou, já esperando a cena. Freire avançou mais 2 passos, e então caiu. Desabou como um saco vazio, sem que ninguém precisasse tocá-lo. Esse gesto, por mais trágico que fosse, despertou algo na tropa brasileira. Alguns choraram, outros cerraram os dentes. O tenente Alcides sentiu a garganta fechar. Freire havia caído, tentando ser soldado até o último instante, e acabou morrendo antes mesmo de alcançar o inimigo. O oficial paraguaio baixou a cabeça, por um segundo demonstrando respeito. "Basta", disse ele. "No queremos mais muertos. Solo entreguem-se." O tenente respirou fundo.
Era a decisão mais amarga de sua vida. Ele ergueu o braço e deixou o rifle cair no chão. O som do impacto ecoou como um sino fúnebre. 1 a 1. Os outros soldados fizeram o mesmo. Alguns com lágrimas nos olhos, outros com a expressão vazia de quem já havia perdido tudo. Os paraguaios avançaram devagar, sem violência, recolhendo armas, oferecendo água, verificando feridos. Era um tratamento que surpreendia os brasileiros, talvez porque, naquele ponto, não sobrava nada que valesse a pena ferir. A marcha havia terminado. Não porque os homens haviam chegado ao destino, mas porque os corpos haviam chegado ao limite. Quando os últimos sobreviventes foram reunidos e preparados para serem escoltados, o tenente Alcides olhou para trás. Para o caminho por onde haviam vindo. Para a mata escura que engolira tantos companheiros. Para o rastro de morte, febre e fome deixado atrás. A marcha dos moribundos ficaria esquecida nos livros, perdida no meio de tantas outras histórias heróicas. Mas para aqueles que viveram e morreram naquele trecho de selva, ela foi mais cruel do que qualquer batalha, porque ali, naquele pedaço de terra, o exército brasileiro quase desapareceu, sem que uma única glória fosse conquistada. A guerra havia vencido não com pólvora, mas com fome.